Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras, e dessa vez a nossa parada vai ser no município de Campo Mourão, no estado do Paraná, para verificar esse início de safra de soja 2021. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Neri José Tomé, ele que é presidente do Sindicato Rural de Campo Mourão, já está aqui conosco por telefone, então seja muito bem-vindo, Neri, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Guilherme, é sempre um prazer conversar com vocês aí do Notícias Agrícolas, que é um canal de informação e divulgação da maior importância para nós que estamos militando no meio do agronegócio do Paraná e, consequentemente, do Brasil. Então, estamos à disposição e aguardando chuva. Esse que seria a grande mote da nossa conversa, eu acredito. Estamos numa situação bem seca por aqui na nossa região, com temperaturas elevadas. Ele, diante desse cenário que o senhor já adiantou aqui, temperatura alta, tempo seco sem chuvas, já tem como plantar soja por aí ou nesse momento é inviável? Olha, Guilherme, como é que eu poderia usar um termo sem melindrar quem está plantando, né? Todas as recomendações e as indicações agronômicas, técnicas, e eu diria até indo um pouco fundo demais, até do bom senso, né? Recomendariam que a gente aguardasse a normalização da umidade do solo, né? O problema é que existem muitos produtores que, na verdade, se tornam uma minoria no contexto geral, né? Mas que estão, a partir da última chuva que nós tivemos aí, que aqui na região foi em torno de 30 milímetros, né? Que se animaram e muitos continuam até plantando no pó, né? E a gente tem um quadro que nós não temos uma certeza de chuva para os próximos dias. Hoje mesmo eu já falava com alguns agricultores que comunicavam que já tinham conhecimento de agricultores que haviam perdido já o plantio, né? Então é um grande problema, é uma grande incógnita e, infelizmente, nós temos agricultores, e não serão poucos, né, que vão perder o trabalho realizado até agora, porque nós não temos uma perspectiva firme até o final dessa semana, pelo menos, de chuvas, né? E aí, Neri, o que seria o recomendável para o produtor aguardar? Que volume de umidade ou que tamanho de chuva que dá uma segurança para iniciar esses trabalhos? Bem, o recomendado é ter as condições de umidade no solo que proporcionem uma germinação segura e garantida, né? Então, isso somente com uma chuva significativa, né? Porque esse ano, se a gente buscar o histórico aí, desde a nossa safra de soja que foi colhida no mês de fevereiro, março e início de abril desse ano em nossa região, né? Nós tivemos um regime hídrico muito complicado. Nós não tivemos assim uma frustração na safra de verão, que a não ser algumas microlocalidades muito específicas, né? Mas nós tivemos a chuva adequada somente para produzir o grão. As águas nossas permaneceram em níveis baixos. Aí entramos no inverno, um regime hídrico bem complicado, lavouras de trigo, além do problema de geada que aconteceu em vários municípios, nós também tivemos problema de seca. E aí nós entramos aí no final desse ciclo da safra de inverno, início do plantio de algumas áreas de milho, safra normal de verão. Houve o atraso, a soja nós já estamos hoje no dia 5, né? Nós teríamos já que estar com muita soja plantada e a recomendação é aguarde chover, aguarde restabelecer os índices de umidade de solo, né? Os agrometeorologistas, a gente tem lido muito comentário sobre uma laninha ativa aí até o final do ano, né? Então é melhor atrasar um pouquinho o plantio, atrasar um pouquinho a época ideal de plantio da soja, mesmo que isso acarrete um risco maior na safra de milho, na segunda safra de milho, né? Pois nós não podemos, eu pelo menos tenho essa ótica, né? Respeitamos a realidade de cada produtor, nós não podemos perder de vista que a soja é a lavoura mais importante em termos de rentabilidade e garantia de produção e comercialização. Então, se atrasar um pouquinho o milho lá na frente, nós temos que tentar entrar com um controle de danos no futuro, diminuir a área, se adequar, mas nós não podemos perder o plantio da safra de soja. Esse é, sem dúvida, o mais importante.
E aí, Neri, diante, né, até dessa importância da lavoura da soja, da cultura da soja, como é que o produtor aí em Campo Mourão entra nessa safra em termos de negociação? Ele já avançou bastante com essas vendas antecipadas? Já, nós tivemos, eu acho que dá para falar seguramente nesse ano, pelas informações que a gente obtém, né? Não sempre havia muitos produtores que trabalham travando e garantindo preço de comercialização, principalmente indexando quando faz as suas operações de custeio, de financiamento, né? Para fazer a compra dos insumos da safra, né? Então, nós tivemos esse ano um aumento muito grande e os contratos futuros à disposição no mercado, né? Os agricultores tiveram um aumento significativo, mesmo porque a gente sempre tem que comparar com os custos, né? E termos sempre dentro da nossa realidade de cada propriedade, isso é uma recomendação que tanto as entidades sindicais, Federação da Agricultura, cooperativas e a própria OCEPAR levam aos seus associados, né? É que faça que garanta o seu custo, né? E a partir daí possa especular, se for o caso, com uma parcela da sua produção. Então, eu acho que esse ano talvez tenha sido, eu tenho que buscar até as informações, eu ainda não tive esse trabalho e consultar, mas eu acho que foi o maior ano de fixação de safra futura da história até hoje. E aí, Neri, por aí também já ocorrem negócios para a próxima safra, para a safra 21-22, também já há movimentações? Já existem conversas e negócios sendo fechados. É uma situação realmente muito atípica, né? E que a gente fica... É uma questão muito particular de cada agricultor. É muito difícil, né? Porque o mercado é extraordinariamente dinâmico, o número de atores globais que interferem, né? Então, o que a gente comenta, sempre todo mundo tem que ter a sua posição sob controle. A partir daí, é uma decisão muito pessoal e que a pessoa existem agricultores que fazem o contrato com valores menores, depois ficam, eu diria, entre aspas, insatisfeitos, né? Mas a gente aí vem conversar com as pessoas, seus representantes e líderes, sobre possíveis não cumprimento de contrato. Nós temos que lembrar que nós vivemos no império da legalidade e que nós, uma posição pessoal minha, né, como presidente de uma entidade sindical, nós temos que, o agricultor, ele tem que dar o exemplo hoje, porque nós somos exemplo de conservação ambiental, os agricultores têm uma série de ações que estão segurando, eu diria, a economia do Brasil nas costas, e nós não podemos ficar compactuando e pensando e até comentando em ruptura de contratos firmados. Eu acho que o que é assinado tem que ser cumprido, né? Por isso, sempre falamos, né? Pensar muito bem antes de fazer negócio, pensar muito bem para que depois não tenham dissabores. Da mesma forma como muitos anos os contratos futuros fazem com que nós deixemos de ganhar dinheiro, por outro lado, muitos anos eles fizeram com que nós não tivéssemos prejuízos e minimizando os danos em termos financeiros na venda da sua safra, né? Então, nós temos um momento que tem que ter muito equilíbrio, muito bom senso, né? E cada um analisando a sua realidade sem fazer loucura e fazendo um investimento seguro dentro da sua propriedade e do seu negócio. E aí, senhor Neri, diante, né, de todo esse cenário que a gente comentou aqui, a gente consegue apontar alguma perspectiva para essa safra em termos aí de área cultivada, de produção, meta de produtividade? A gente já consegue apontar algumas metas nesses sentidos? Olha, lavoura de verão e a soja é uma lavoura aceita, eu diria assim, sem menosprezar, ela aceita muito desaforo, vamos assim dizer, né? Eu acho que o único desaforo que a soja não aceita é a falta de chuvas regulares. Então, antes que a gente... já aconteceu atrasos de plantio, eu não me lembro em que ano, em que safra que foi, que eu presenciei isso, né? Todo mundo desanimado, preocupado, meu Deus, como é que vai ser daqui para frente? E nós tivemos um recorde de produtividade. Então, é muito cedo para a gente falar, vamos esperar normalizar, quizá essas chuvas venham na próxima semana, e se nós tivermos chuvas regulares durante o transcurso da lavoura, eu diria até que na nossa região nós poderíamos ter uma safra normal, como já aconteceu, até uma safra acima do normal. Mesmo com o atraso de plantio. Então, é momento de muita serenidade, muita tranquilidade e não cometermos imprudências, né? É melhor atrasar o plantio, eu falo, do que perder o plantio.
Neri, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário de início de safra aí na região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Realmente eu deixaria uma mensagem de alento, de esperança aos nossos agricultores que nos ouvem, né? Porque realmente a gente tem consciência que hoje o nosso negócio está sustentando a economia e principalmente a gente observa que nas regiões do interior, o agro fez com que os prejuízos dessa pandemia global fossem menos sentidos que nas grandes regiões industriais e urbanas do Brasil, né? Então, é uma dívida que a sociedade tem para conosco, para os agricultores, para os pecuaristas, produtores de frango, porco e assim por diante, de toda a cadeia do agronegócio, né? Os trabalhadores nas indústrias. Então, tenhamos nós a expectativa, a esperança e que Deus nos proporcione chuvas abundantes e regulares, principalmente agora, final dessa semana em diante. Algumas regiões já verificaram-se chuvas, né? E até o final da nossa safra de verão. É o que a gente deseja e para todas as nossas pessoas que estão envolvidas nessa cadeia tão importante, desde a propriedade até as indústrias que fazem o beneficiamento dos produtos do agro. Neri, um grande abraço, Guilherme. Neri, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí na região. Muito obrigado. Quiçá com ótimas notícias para o futuro. Um abraço. O Neri José Tomé, ele que é presidente do Sindicato Rural de Campo Mourão, no estado do Paraná, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário de desenvolvimento da safra de soja 2021 lá no município. Segundo o Neri, ainda não existem boas condições para iniciar o plantio da safra de soja. Mesmo assim, alguns produtores se arriscaram no plantio e já existem casos aí desses produtores que arriscaram plantar já perdendo plantio, já tendo que confirmar replantios para seguir com o desenvolvimento dessa safra. O Neri apontando a importância do produtor aguardar nesse momento e a recomendação do Sindicato Rural de Campo Mourão é de que a prioridade deve ser a safra de soja, então é preciso que o produtor aguarde boas condições para semear a sua soja, mesmo que isso custe diminuição ou até perda da melhor janela para o milho segundo a safra no ano que vem. A recomendação do sindicato é de que a prioridade seja a soja, que é a cultura principal da região, que é onde o produtor tem mais possibilidades de comercialização, de rentabilidade. Então, essa é a recomendação do presidente do sindicato lá de Campo Mourão. O senhor Neri também comentando que nessa safra o produtor entrando nos trabalhos já mais vendido do que nos anos anteriores, aproveitando os bons momentos de mercados. Então, e aí também variando de acordo com a estratégia de cada um. O sindicato recomenda que o produtor faça essas vendas antecipadas, trave os seus custos e a partir dali vai variar a estratégia de comercialização de acordo com o planejamento de cada um, mas a expectativa é de boa rentabilidade e também ainda de boa produção, Neri destacando que já houve outros anos onde o plantio estava atrasado, mas depois as chuvas se normalizaram e ainda foi possível ter uma boa safra. Essa é a expectativa de momento lá para Campo Mourão, no estado do Paraná. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.